Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves. E você também aí pode aproveitar essa oportunidade, já se inscrever aí no nosso canal, compartilhar também com outras pessoas. Você que me acompanha pela rádio, você pode também avisar aí, fazer a famosa propaganda boca a boca, divulgando o nosso programa para o maior número de pessoas. Com certeza você estará abençoando muitas pessoas por meio dessa divulgação. Mas sem perca de tempo, vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, graças a Deus. E nós estamos aqui na nossa série, você que tem aí nos acompanhado todas as noites aí a partir das 21 horas pela Rádio Paz do Vale 95.1, você tem aí observado que nós estamos aqui numa série falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos que nós iniciamos na terça-feira. E estamos de maneira introdutória pensando em cada coisa para que nós possamos ter um maior entendimento sobre aquilo que compõe esses pensamentos a respeito da carta de Paulo aos Romanos. E você que não acompanhou ainda nenhum dos nossos programas falando sobre isso, eu quero incentivar você a acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e procurar lá na playlist Programa Palavra Viva, ou na playlist que nós criamos lá, Romanos, o Evangelho do Cristo Redentor, para você estar acompanhando, assistindo esses programas, assistindo essas mensagens que serão de grande relevância para o seu entendimento sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então não perca essa oportunidade de você aprender mais da palavra de Deus a respeito daquilo que Deus tem a falar conosco. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores e daqui a pouco nós iremos falar aí sobre mais um assunto nesse nosso entendimento introdutório sobre a carta aos Romanos. E hoje eu quero falar sobre a história da Roma Antiga. A história da Roma Antiga. Você compreender, afinal de contas, quem é ou quem foram os romanos, em que contexto eles estavam inseridos e o que nós podemos aqui tirar de considerações para que nós possamos entender o quadro maior sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, não saiam daí que nós voltamos já já. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387.
Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então, vamos hoje então partir para o assunto que eu quero meditar com vocês hoje, pensar com vocês hoje, falando aí sobre a história da Roma Antiga. Tem como a gente falar sobre a carta de Paulo aos Romanos, ou estudar, pensar a carta de Paulo aos Romanos, sem que antes nós venhamos regredir e pensar quem eram de fato os romanos, quem eram esses importantes personagens da história do mundo a qual nós vivemos. Na verdade, compreender, entender a história dos romanos é, de certo modo, compreender um pouco sobre a nossa história, sobretudo a história do mundo ocidental a qual nós pertencemos. Então, fazer esse momento de reflexão, voltar e pensar um pouco sobre o início de todas essas coisas, nos ajudam a pensar um pouco sobre a nossa história também. E a questão é o seguinte: a fundação de Roma possui aí pelo menos duas respostas históricas, uma mitológica e a outra uma resposta mais histórica, arqueológica, que nós tendemos a acreditar mais. Porque na verdade, quando tudo começou, todas aquelas histórias, para os romanos, mitologia e fatos reais tinham tudo a ver. E aí, por causa disso, nós temos essas duas histórias que caminham lado a lado aí para a compreensão da criação, da fundação de Roma. A resposta mitológica sobre a criação de Roma ou a fundação de Roma, ela é conhecida pela lenda envolvendo os irmãos Rômulo e Remo. Por quê? Segundo a obra descrita por Eneida, do poeta Virgílio, o povo romano ele descende do herói troiano Enéas. Vocês devem estar lembrados, e eu já citei aqui em algumas das minhas pregações, mensagens sobre a guerra de Troia entre gregos e troianos. E depois que a cidade de Troia foi conquistada pelos gregos, invadida, atearam fogo e muito mais, muitas pessoas evidentemente fugiram de lá, segundo a história mitológica. E esse Enéas, chamado de herói aqui troiano, ele fugiu de Troia para a Península Itálica, para a região onde vai se dar a fundação da cidade de Roma, Ele foge aí para o território da Península Itálica, isso lá cerca de 1400 antes de Cristo. E aí ele chega então na Península Itálica e ele funda uma cidade chamada Lavínio, que tempos depois o seu filho Ascânio criou o reino de Alba Longa. E o que vai acontecer? Desse reino, dessa história, há um enlace entre o deus Marte e a princesa Réia Sílvia, que era filha do rei Numitor. E o envolvimento dessa princesa com essa divindade, lembrando que aqui é mitologia, vai nascer os gêmeos Rômulo e Remo, que deveriam reinar Alba Longa por sucessão. Só que o que vai acontecer? O ambicioso Anúlio, ou Amúlio, vai arquitetar um plano
para tomar o governo, e por causa disso ele decidiu lançar essas duas crianças no rio Tibre. Só que o que vai acontecer? Eles vão sobreviver, segundo a história mitológica, pelos cuidados de uma loba, e essa loba vai passar os cuidados para uma família de camponeses. Mais adiante, quando eles crescem, então eles voltam para o reino de Alba Longa, matam Amulio e decidem ali fundar ou criar a cidade de Roma. O que vai acontecer? O Rômulo vai matar seu irmão Remo, porque ele chega naquele território, começa a fazer as marcações de onde será construída a cidade de Roma, e aí há um desentendimento entre eles, e aí Rômulo vai matar Remo. E ali nós temos então o início da cidade de Roma, e Rômulo é considerado então o primeiro monarca dos romanos. É lógico que essa é uma resposta mitológica e até bem fantasiosa a forma como que é contada, mas é uma das fontes que nós temos com base no livro do poeta Virgílio. A segunda resposta é uma resposta mais histórica, é uma resposta mais arqueológica, que se dá pelo fato de que o território da Península Itálica, que era dominado ali por muitos povos, nós poderíamos destacar aqui os etruscos, úmbrios, latinos, sabinos, semitas e gregos. Nós temos ali a presença de muitos povos e que vão ter vários conflitos entre si. Em dado momento da história, por exemplo, os etruscos, eles se destacavam como uma das principais civilizações da porção central da Península Itálica. E o território deles tinham ali muitos povos, tinham muitas coisas. Eles participaram ali de muitas guerras, negociações econômicas com os fenícios e entre outros povos da região. Mas o que vai acontecer? Por uma união ou por uma aproximação dos latinos e sabinos, eles vão fazer uma espécie de construção muito grande ali para exatamente conseguirem deter essas guerras entre eles mesmos, essas invasões entre eles mesmos. Vai haver um êxodo de muitas pessoas dentro da própria Península Itálica para o centro ali, onde vai se dar o surgimento da cidade de Roma. E aí então essa construção, essa fortificação lá próximo do século 8 a.C. se dará o surgimento da cidade de Roma, historicamente falando. Mas é fato que a história de Roma, ela é muito grande. Só a história da Roma antiga são 1000 anos. Roma começa provavelmente aí no século 8 a.C., no ano de 753 a.C., e vai até 476 depois de Cristo. Ou seja, é mais de 1000 anos de história só da Grécia Antiga. E que passou por seus muitos períodos, monarquia, república, até eles chegarem ao Império. Bem como também eles vão se estender para muito mais além do que apenas a Península Itálica. Eles vão atingir a Europa, eles vão atingir a Ásia, eles vão atingir a África do Norte e tantos outros lugares. O Império Romano vai dominar muitos lugares. Por exemplo, Roma vai ser considerada como a cidade imperial ou a cidade eterna. Ela vai ser considerada dessa maneira. Por exemplo, no tempo de Jesus, nos dias de Jesus, acredita-se que já existia cerca de 100 milhões de pessoas ocupando o território romano. Nos dias de Paulo, quando Paulo escreveu a sua carta aos romanos, acredita-se que já existia só na cidade de Roma cerca de 1 milhão e meio de pessoas.
morando só na cidade de Roma. Isso para um tempo tão distante do nosso, aqui é uma metrópole, nenhum outro império até aquele momento da história havia conseguido agrupar tantas pessoas num mesmo lugar. Quer dizer, é algo para além do seu próprio tempo, é algo para além da sua própria realidade. Se nós pensarmos na nossa realidade aqui próxima, a cidade de São Paulo tem 11 milhões, 12 milhões de habitantes, e já é um absurdo, mesmo a cidade sendo muito grande, mas já é muita gente. Rio de Janeiro, 6 milhões de habitantes, já é muita gente. Agora imagina 2.000 anos atrás, Roma ter 1 milhão de habitantes. É muita gente, é muita gente. Então nós temos aqui esse crescimento da cidade e do império, do reinado dos romanos. E eles começam pelo que? Eles começam pela monarquia, que vai aí de 753 a 509 a.C., um período aí de 244 anos. E acredita-se, segundo a lenda, que existiram 7 reis lendários, ou 7 guerreiros poderosos, no período da monarquia. Mas que não sabemos em que momento vai haver uma dissolução desse período monárquico e será substituído pela república. E bom lembrar que não é uma república igual à república que nós temos nos dias atuais, embora haja com certeza semelhanças. Por exemplo, a República Romana, ela se deu início em 509 a.C. e se encerrou em 27 a.C., totalizando aí 482 anos. Então vamos pensar aqui o que era a república para os romanos. Por quê? República vem exatamente da ideia de coisa pública. Coisa pública. E para os romanos era a ideia de que o Estado romano não era mais só de uma pessoa, não era só mais de uma família poderosa que dominava todas as coisas. Agora o governo é do povo, é o governo de todos. Aí você me pergunta, que todos são esses? Todos os cidadãos. E quem era cidadão? Cidadão era aqueles naturais, o quê? Da descendência ali dos romanos, do povo romano. Por exemplo, mulheres não eram consideradas cidadãs ou cidadãos, não era também os escravos considerados cidadãos, e nem os estrangeiros. Então, quando nós pensamos quem era o todos ali, era uma minoria, porque a quantidade de escravos que existia no Império Romano, no contexto romano, era gigantesco. Mulheres, então, nem se fala. Estrangeiros, a mesma coisa. Então, os cidadãos, na verdade, a república era o governo da minoria. Era o governo daquele grupo de pessoas poderosas. E aí, então, o governo se dava pelas mãos dos senadores, bem como dos demais cargos públicos também muito importantes. Por exemplo, nós temos aqui os cônsules, que são os cônsules, que governava por ano, havia o governo de 2, né? A cada ano 2 governavam, e que era o cargo mais importante, o cargo público mais importante. Como existiam outros cargos, como o de pretor, que era o responsável pela justiça, né? Ou até mesmo a questão do exército, os questores ou o questor, que eram os economistas, os pró-magistrados, que eram administradores de províncias romanas nomeados pelos senadores, o edil, que era o magistrado responsável pela inspeção de bens e serviços públicos em Roma, o tribuno, o censor, o governador. Todos esses cargos públicos eram de grande importância para esse contexto aqui da República Romana. E o que vai acontecer? Nesse período é o período de expansão de Roma, para além do seu território ali da Península Itálica. Há muitas conquistas, a partir aí de 264 a 146 a.C. O Império vai ganhando seu espaço e muitas coisas vão acontecer.
esse fluxo de pessoas, porque conforme você vai conquistando povos, você vai também trazendo povos para o seu território. É nesse período que Roma vai se tornar uma metrópole, que vai chegar a 1 milhão de habitantes só na cidade de Roma, só na capital Roma. Então era muita gente e isso vai começar a haver muitas dificuldades, porque entra políticas de reforma, entra políticas de reforma agrária, disputas de poder e tantas outras coisas que vão acontecendo. E aí, por exemplo, nesse período vai surgir, a partir de 60 a.C., a primeira disputa de poder que eles chamavam, ou que a história chama de primeiro triunvirato, que são 3 cônsules governando em parceria, porque eles tinham muitos territórios, que é Pompeu, Júlio César e Crasso. O Crasso vai morrer por um erro, e daí é que vai surgir a expressão erro crasso, interessante isso. E aí vai ter uma disputa entre Pompeu e Júlio César por algum tempo aí, e Pompeu vai se tornar o cônsul principal. Júlio César não vai gostar disso, vai invadir o território de Pompeu. Pompeu vai vir a morrer e depois de um tempo Júlio César vai se tornar esse cônsul principal. Só que isso desestabilizava os poderes da república, então os senadores mataram Júlio César. E aí nós vamos ter o surgimento aí do segundo triunvirato, com a presença de Caio Otávio, que era o sobrinho de Júlio César, uma espécie de filho adotado, o general Marco Antônio e o general Lépido. O general Lépido foi expulso desse segundo triunvirato muito rápido, muito cedo, em 36 a.C. E, obviamente, Caio Otávio vai ganhar essa guerra com Marco Antônio e vai se tornar então o cônsul principal a partir de 27 a.C. e vai se findar aí a República Romana e dar início ao Império Romano, com seu primeiro imperador Otávio Augusto, que depois, por meio de muitas honrarias, ele vai ser chamado de Augusto, ou Augusto César, ou Otaviano, sendo o primeiro imperador romano. E aí o Império Romano vai se iniciar a partir de 27 a.C. e vai durar até 476 depois de Cristo, totalizando aí cerca de 503 anos de império. O que é interessante é que o período do Império Romano é dividido em 2 partes. Primeiro o Alto Império, que vai de 27 a.C. a 235 depois de Cristo, e depois nós temos o Baixo Império, que vai de 235 a 476. E é fato que a consolidação do Império se dará por conta da Pax Romana. O período do Império diminui-se aquelas guerras que eram comum de haver no mundo antigo em relação a Roma, e aí a partir de Otaviano até 180 depois de Cristo nós temos o que nós chamamos de Pax Romana, que é um período de paz do Império e que eles procuram fazer a aculturação dos povos conquistados, ou seja, levando a cultura romana para as províncias conquistadas. E também eles investiram muito em infraestrutura, construindo estradas e aquedutos. E isso facilitava o governo e o domínio do Império Romano nos seus territórios conquistados, porque aí o exército se estabelecia e criava ali uma base, fortificava, se cobrava imposto do povo e mantinha o povo na linha. Então isso vai se dar. Mas depois de tudo isso aqui e observando por essa perspectiva agora, nós podemos ver que de toda essa síntese, de toda essa realidade do Império Romano, nós temos uma cultura apegada ao poder, à riqueza, ao luxo, mergulhada em idolatria, em pecados,
erros grotescos, porque essa miscigenação de povos traz consigo muitos erros. A Roma antiga era uma Roma completamente avessa aos padrões bíblicos, à vontade de Deus, e isso vai trazer problemas ao longo da história. Por exemplo, Charles Edman, ele falando sobre a degradação de Roma, ele diz: Roma era um empório em que tinham todos os povos despejado suas idolatrias e corrupções, seus desregramentos e seu pecado. Era Roma um espelho do mundo pagão, com sua sordidez e miséria e tremendo pressentimento da ira vindoura. E aí o Império Romano se encerrará em 476 depois de Cristo e apenas vai servir então de molde para um império que nunca terá fim, que é a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e que serviu de base aí para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo a partir de toda essa estrutura que o Império Romano construiu ao longo da história. Então fica aqui para nós esse panorama, fato que eu resumi o máximo que eu pude, esse panorama para nós entendermos aonde acontece o pano de fundo da história dos romanos e do que Paulo vai confrontar veementemente a cultura e o pensamento dos romanos ao longo de sua carta. Então fica aqui para nós refletirmos a respeito disso e que nos ajudará a interpretar a carta aos Romanos mais para frente. Mas Deus abençoe vocês e até semana que vem com mais um programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir.